podemos também relacionar a constante de Avogadro com massa. Vocês estão vendo que a gente pode sempre relacionar uma coisa com outra. Elas não precisam ser iguais. Esta que é o grande truque, o grande pulo do gato, né, da estequiometria. A gente pode relacionar qualquer coisa que vai dar certo no final. Basta saber montar a regra de 3. Qual o número de moléculas de etanol que, ao sofrer combustão completa com oxigênio, fornece uma massa de água igual a 162 gramas? Bom, mais uma vez, né, quarta vez a gente está usando a mesma reação. Está balanceada certinho. Vamos montar. Ele quer etanol relacionado com água. Aqui ele falou combustão completa, então quer dizer que todo o gás oxigênio vai ser consumido, né? Não vai ter perda ou falta, vai ser tudo consumido. Então a gente vai relacionar etanol com água. Ele quer saber a quantidade de moléculas de etanol, então 6,02 vezes 10 a 23 vezes o número de mols, então só temos 1, então isso aqui de moléculas, com a massa em gramas de água. Então, a massa de água, uma molécula de água, qual é a massa molecular da água? 2 vezes 1 mais 16 igual a 18. Como nós temos 3 mols, vai ser 3 vezes 18. Ele deu para a gente a massa da água, então embaixo da água a gente vai colocar a massa final, que é 162. A massa que ele quer que a gente descubra. Com, né, x, que é o que a gente quer saber. Então, mais uma vez, aí, fazendo a regra de 3, nós vamos ter 6,02 vezes 162 é igual a x vezes 3,18. Jogando o 3,18 para o outro lado, vamos ter este aqui. Resolvendo a continha, vamos ver que x é igual a 1,806 vezes 10 a 24 moléculas de gás de... Eu sempre falo gás carbônico. Moléculas de álcool etílico. Beleza? Então, aí você pode ver, mas esses cálculos são difíceis de fazer. Alguns cálculos, em cálculo estequiométrico, eles são feitos para dar um número redondinho, para não causa muito problema na hora do estudante resolver, né? Porque a gente sabe que não pode usar calculadora no vestibular. Então, não fiquem muito assustados com esses cálculos. Muitas vezes eles cortam, então dá para cancelar bonitinho. Tranquilo? Então, agora a gente vai para um próximo passo chamado reagentes em excesso. Porque nem sempre a gente tem a quantidade exata para reagir numa reação. Como assim? Aqui a gente está vendo que a gente precisa de 1 mol de álcool etílico apenas para 3 mols de oxigênio. Mas se a gente colocasse 1 mol de oxigênio e 5 mols de 1 mol de álcool etílico e 5 mols de oxigênio, esses dois mols extras de oxigênio estariam em excesso. Então eles não reagiriam, porque não teria matéria suficiente para reagir com eles. Então a gente diz que o oxigênio está em excesso. Tem mais oxigênio do que a gente precisa. É como se a gente fosse fazer um bolo e, em vez de botar 5 ovos para poder formar a massa com a farinha, com o leite, a gente colocasse 10 ovos. Aqueles outros 5 ovos extras estão em excesso. Não precisa daquele ovo. Vai ficar com muito ovo no bolo. Então, vamos ao exemplo. Uma massa de álcool etílico igual a 138 gramas foi posta para queimar na presença de 220 litros de gás oxigênio. Em condições ambientes, né, 1 atm e 25 graus Celsius. Calcule o volume de gás carbônico liberado e a quantidade de reagente em excesso, se houver. Então, como é que a gente vai saber quem está em excesso ou não? A gente vai ter que montar a regra de 3 e ver quem está sobrando. Aqui ele deu os dados. Dessa vez ele deu os dados para a gente. Massa molar do álcool etílico é 46 gramas. E
o volume molar nas condições em que ocorreu a reação vai ser 25 litros por mol. Então, o volume que o gás oxigênio ocupa é 25 litros por mol. Aqui a reação mais uma vez. E vamos lá. Ele quer, só voltando aqui, ele quer o gás oxigênio com o álcool etílico. Então, a gente pega o gás oxigênio, o álcool etílico bota de um lado e o gás oxigênio e coloca do outro. Estamos relacionando a massa com o volume. Então, fica aqui a massa do álcool etílico com o volume do oxigênio. Como ele dá valer que são 25 litros por mol, e como a gente tem 3 mols, a gente precisa multiplicar pelo coeficiente estaquiométrico, certo? Então fica 3 vezes 25, está para 1 vezes 46. 1 porque só temos 1 mol de álcool etílico. A gente quer saber quantos oxigênios tem, então o oxigênio vai ser o X, então aqui embaixo do oxigênio vai ser o X. E está para quantos gramas de álcool etílico? 138, fazendo a regra de 3. Mais uma vez, vamos lá, 138 vezes 3 vezes 25 é igual a x vezes 46. Jogando 46 para baixo dividindo, vamos ter que x é igual a 225 litros de oxigênio. Agora a gente vai ver quanto que efetivamente reagiu com o oxigênio, para a gente saber se tem ou não reagente em excesso. Cadê? Vamos lá. 46 gramas de álcool etílico está para 3 vezes 25 litros de oxigênio. Aqui a gente colocou Y, porque como a gente já fez na mesma questão, usou a letra X, não é bom repetir a letra. Então a gente coloca outra letra, Y, A, B, C. Geralmente a gente usa X, Y, Z, ou a letra que você quiser, você que decide. Só não coloca a mesma letra do outro que você fez na outra continha. Como a gente usou X, vamos usar Y aqui. Então vamos lá. Aí nós temos aqui 220 litros de oxigênio está para Y. Então, 220 vezes 46 dividido por 75. Nós vamos ver que 135 gramas de álcool etílico reagiram efetivamente. O que isso quer dizer? Que se a gente pegar a quantidade que a gente achou que ele deu para a gente, de 138, e diminuir pelo que reagiu efetivamente, nós vamos ter que ver que tem 3 gramas em excesso de álcool etílico. Então, a gente tem mais álcool etílico do que era necessário para essa reação. E isso vai gerar quanto efetivamente de gás carbônico. Porque não vai, como esses 3 gramas não reagiram, a gente vai ter um número reduzido de gás carbônico. Então, a gente pega de novo aqui. Vai agora relacionar o oxigênio com o gás carbônico. Também poderia relacionar o álcool com o gás carbônico. Tanto faz. Aqui a gente pegou o exemplo do oxigênio. O gás carbônico também vai ocupar 25 litros por mol, porque é uma propriedade dos gases. O gás a gente vai estudar mais para frente. Mas todo o gás ocupa a mesma quantidade de volume ele sempre ocupa a mesma quantidade de volume nas mesmas condições de temperatura e pressão, certo? Então aqui, 3 vezes 25 igual a 2, está para 2 vezes 25. 220, que é quanto a gente tem, vai ser igual a Z. Vezes, então, fazendo aqui a regra de 3, vamos ter que foram produzidos 146,7 litros de gás carbônico. Então, isso que é
reagente em excesso, quando a gente tem mais de um reagente do que do outro. Vai sobrar uma parte. E o outro reagente, que eu acabei não falando, ele é chamado de reagente limitante. Limitante por quê? Porque é ele que vai limitar a quantidade de produto que vai ser gerado. Certo? E, por último, rendimento. Nem todas as reações químicas elas possuem um rendimento 100%. Não é sempre que você vai colocar 2 reagentes, 3 reagentes para reagir, e eles vão conseguir reagir e dar o produto com 100%. Algumas vezes eles não vão conseguir reagir tudo, vai só reagir uma parte, vai só reagir 20%, 30%, 40%. Então, também temos os cálculos estequiométricos desse tipo de reação, quando não há 100% de rendimento. Então, vamos lá. Qual é a massa de amônia NH3 obtida pela reação de 360 gramas de gás hidrogênio, H2, com gás nitrogênio, N2, suficiente, considerando que a reação tem um rendimento de 20%. Então, aqui os dados das massas molares das substâncias que foram descritas para a gente: H2 igual a 2, N2, 28 e NH3, 17. Primeiro passo, e mais importante, montar a reação química balanceada. Né? Ele está falando aqui para a gente, ó, que o H2, pela reação de H2 com nitrogênio N2, formando NH3. Então, N2 mais H2, dando NH3. Né? Balanceando essa equação, a gente vai ter que 1N2 mais 3H2 vai dar 2NH3. N2, 2 nitrogênios aqui, 2 nitrogênios aqui. 6 hidrogênios aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênios aqui. Então, a reação está balanceada. Já podemos partir para a parte matemática. Então, ele tá querendo massa com massa. Então, a gente primeiro vai ver quanto que seria essa reação com 100%. A gente vai ter aqui 3 vezes 2 está para 2 vezes 17. E 360 está para x. Fazendo aqui a reguinha de 3, 360 vezes 2 vezes 17, igual a x vezes 6. Jogando aqui o 6 ou 3 vezes 2 para o outro lado, vamos ter que x é igual a 2.040 gramas de NH3. Então, a gente viu aqui que seria 2.040 gramas de NH3 se tivesse 100% de rendimento esta reação. Só que o problema falou para a gente que essa reação consegue apenas teve apenas um resultado de 20% de rendimento. Então, como a gente faz? Outra regra de 3. Então, fazemos lá. 2.040 gramas de N3 é 100% de rendimento. Quanto que vai equivaler 20% de rendimento? A gente vai colocar outra letrinha, y, porque a gente já usou o x aqui em cima. Então, vamos lá. 2.040 vezes 20% é igual a y vezes 100%. Jogando 100 para cá, vamos ter que y é igual a 408 gramas de NH3. Então, ao invés de a gente conseguir 2.040 gramas de amônia, a gente conseguiu apenas 408 gramas de amônia, por causa do rendimento ser 20%. Então, aqui nesse caso, a gente precisou fazer 2 regras de 3 para conseguir chegar no resultado. Às vezes, a gente precisa fazer 2 ou 3 regras de 3. Não tem problema. Só lembre de colocar letras diferentes nas incógnitas para cada regra de 3 que você fizer e organizar o seu raciocínio para você não se perder. Então, a reação de 360 gramas de gás hidrogênio com rendimento de 20% fornece 408 gramas de amônia. Então é isso, pessoal. Esta foi a aula de hoje. Como sempre, nós vamos ter uma lista de exercícios acompanhado a esta videoaula e aos slides
para vocês acompanharem. Também temos um material de apoio do próprio curso, que vocês podem olhar e devem olhar, na verdade, porque lá também temos exercícios complementares. E esta semana quem ficará disponível no Facebook para dúvidas sou eu. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula e conseguido entender. E até a próxima. Tchau!